Olá pessoal, bem-vindos ao canal Dicas do Professor Tafarel. Para os que não me conhecem ainda, eu sou o Professor Tafarel e neste vídeo nós vamos falar um pouco sobre sujeito e predicado. Tá? O sujeito ele tem diferentes definições, né? Mas uma delas a gente pode dizer que é aquele termo da oração de quem se fala algo, certo? E o predicado seria então o que se fala sobre este sujeito. Por exemplo, aqui, minha mãe comprou pão. Né? De quem nós estamos falando aqui nessa oração? Nós estamos falando da minha mãe. E o que nós estamos falando dela? Que ela comprou pão. Então, o sujeito seria minha mãe e o predicado seria comprou pão. Uma dica para a gente encontrar o sujeito em uma oração é sempre primeiro encontrar o verbo da oração e fazer a pergunta quem é que ao verbo. Então, por exemplo, aqui, o verbo dessa oração é comprou, né? O verbo comprar. Então, a gente faz a pergunta, quem é que comprou? A resposta vai ser minha mãe. Né? Então, minha mãe é o sujeito. Uma vez que a gente encontra o sujeito da oração, todo o restante vai ser o predicado. No caso aqui, então, comprou pão é o predicado. Além de identificar o sujeito e o predicado em uma oração, a gente precisa também saber classificar tanto o sujeito quanto o predicado. Então aqui nós temos os tipos de sujeito, certo? Nós podemos dizer que existem basicamente 4 tipos diferentes de sujeito. Um deles é o sujeito simples. Qual é o sujeito simples? É aquele que só tem um núcleo. Por exemplo aqui, o inverno chegou. Tá? O sujeito seria o inverno. Tá? E o núcleo desse sujeito é inverno. Núcleo seria, então, a parte principal do sujeito. Então, como esse sujeito aqui só tem um núcleo, ele é um sujeito simples. Existe também o sujeito composto, que é aquele que tem, então, 2 núcleos. Por exemplo, Carlos e Ana viajaram. O sujeito é Carlos e Ana, sendo que tanto Carlos quanto Ana são núcleos deste sujeito, por isso, composto. Existe também o sujeito oculto. O sujeito oculto é aquele que não aparece na oração, ele não está ali expresso, mas a gente consegue identificá-lo através da conjugação do verbo. Então, por exemplo, aqui, assistimos ao jogo. Né? Nós não temos nenhum sujeito expresso aqui. Tudo isso aqui seria o predicado. Mas a gente sabe que o sujeito dessa oração seria nós, porque é nós assistimos, certo? E, além desses, existe também o sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado, ele também não está presente na oração, a gente não consegue identificar ele ali, mas, diferente do sujeito oculto, a gente não consegue identificar o sujeito indeterminado, tá? A gente não sabe quem é, tá? O sujeito indeterminado, ele ocorre em 2 situações diferentes. Primeiro, quando o verbo está conjugado na terceira pessoa do plural, por exemplo, pegaram meu gato. A gente não sabe quem pegou, né? Então, por isso que ele é um sujeito indeterminado. E o pegaram está conjugado na terceira pessoa do plural. Outro caso em que ocorre o sujeito indeterminado é quando tem um verbo conjugado na terceira pessoa do singular, seguido da partícula ser. Né? Então, por exemplo, precisa-se de vendedor. A gente não sabe quem precisa. É por isso que ele é um sujeito indeterminado. Mesmo o sujeito sendo um dos termos essenciais de uma oração, existem também as orações sem sujeito. Tá? As orações sem sujeito ocorrem sempre quando os verbos são impessoais. O que quer dizer um verbo impessoal? É aquele que não precisa de um sujeito, não precisa de uma pessoa para ser conjugado. Nós temos 3 tipos de verbos impessoais. Tá? O primeiro deles é o verbo haver, no sentido de existir. Por exemplo, há lojas aqui. Tá? Nós não temos aqui nesta oração um sujeito. Tudo isso daqui é o predicado, porque o verbo haver, no sentido de existir, é um verbo impessoal.
Outro caso de verbo impessoal são os verbos ser, estar e fazer quando indicam tempo, data ou temperatura. Por exemplo, são 14 horas, né? Faz frio, está frio. Né? Então, esses são exemplos de orações sem sujeito, porque estes verbos aqui também são impessoais. E por fim, outro tipo de verbo impessoal são aqueles que indicam fenômenos da natureza. Por exemplo, choveu ontem. Né? Não tem nenhum sujeito aqui dizendo, ele choveu ontem. Não, é só choveu ontem, porque aqui é um verbo impessoal. Por fim, a classificação do predicado, que existem 3 tipos. Tá? O primeiro deles, então, é o predicado nominal, que tem como núcleo um nome. Por exemplo, eu estou cansado. O predicado dessa oração seria estou cansado, e o núcleo seria só o nome cansado. Esse núcleo do predicado nominal, ele é chamado de predicativo do sujeito, porque ele traz uma característica, uma qualidade, enfim, ele descreve o sujeito. E ele vem ligado, o predicativo vem ligado ao sujeito através de um verbo de ligação. Além do predicado nominal, existe também o predicado verbal, que tem como núcleo um verbo. Por exemplo, ele comeu uma bala. O predicado seria comeu uma bala. E o núcleo, verbo, comeu. Esses verbos, que são núcleos do predicado verbal, eles podem ser chamados de verbos intransitivos, né, que são aqueles que não precisam de um complemento, ou de verbos transitivos, que são aqueles que precisam de um complemento. Tá? Num próximo vídeo, eu vou explicar mais sobre verbos transitivos, intransitivos e de ligação. Aqui foi só para introduzir o assunto e explicar os tipos de predicado. E por fim, o predicado verbo nominal, que tem então 2 núcleos. Um verbo, que vai ser ou intransitivo ou transitivo, e um nome, que vai ser um predicativo. Por exemplo, eles chegaram cansados. Nós temos 2 núcleos, o verbo intransitivo chegaram e o predicativo do sujeito cansados, porque está trazendo uma característica do sujeito eles. Este foi então o vídeo sobre sujeito e predicado, bem como sobre classificação do sujeito e do predicado. Espero que tenham gostado e compreendido o assunto. Lembrem de dar o like no vídeo e até a próxima!